eu quero compartilhar com você aqui agora qual é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para você começar a fluir nos dons espirituais. Então, como que isso acontece, como essa ferramenta sobrenatural vem e um pouco também do qual é o propósito disso acontecer. Eu comecei a pensar e comecei a ver que o apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios, no capítulo 14, sobre desejar os dons espirituais, especialmente o de profetizar. Mas eu quero enfatizar aqui algo que eu creio que é muito importante para você que está querendo fluir nos dons espirituais e, na verdade, é provável que você tenha até dons que você não sabe. Esses dons só vão vir em manifestação quando você começar a ter uma vida de jejum e oração e vai vir uma consciência espiritual e coisas, operações do Espírito de Deus, elas começam a ser liberadas na sua vida. E o que eu quero enfatizar aqui, antes de eu compartilhar algo aqui também que eu vou compartilhar com você, é que a importância do relacionamento de intimidade com Deus. No meu caso, por exemplo, eu nunca procurei os dons espirituais até determinado momento. Mas eu comecei a passar tempo em adoração, então eu colocava adoração, passava muito tempo com Deus, Deus me dava graça de ter alguns momentos juntos, e eu ficava só em adoração, às vezes ouvindo louvor cantado, às vezes instrumental. Eu tenho recebido, esses dias eu recebi um testemunho de alguém aqui que falou que colocou um louvor internacional e nesse momento ela teve uma experiência pessoal, com o Senhor. Tenho ouvido também alguns testemunhos, até aqui do canal mesmo, de pessoas que, quando tiraram esse tempo de intimidade com o Senhor, receberam visitações, um toque diferente da parte de Deus. E esse lugar de intimidade é o lugar onde você vai estar sendo habilitados aos dons. Por que isso acontece? Porque quando você estava na eternidade, você já foi enviado com uma missão. Então, quando você está com a vida de jejum e de intimidade com Deus, você vai ficar cada vez mais você vai tomar consciência de coisas espirituais. E Deus vai começar, então, a trazer isso em manifestação na sua vida. Você entende isso? Em 1 Coríntios, capítulo 14, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Sigam o amor, em primeiro lugar. Esse amor, primeiro, é um amor para com Deus. É um amor, o primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas. Isso me faz lembrar de Salmos, no capítulo 62, onde a Bíblia diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Tá vendo? Esse silêncio na presença de Deus, ele vai te habilitar de uma maneira poderosa a você viver sua vida e também viver a missão, viver o que ele tem com você enquanto nós estamos nessa breve passagem nesse mundo. Então, sigam o amor também me faz pensar no que Deus tem falado comigo nesses últimos anos. Quando Deus me disse, ele falou assim: eu vou te dar dons sobrenaturais, você vai ser usado com muito poder, mas vai ter também muita perseguição, porque o inimigo, ele sabe que tem um dom, tem algo poderoso na sua vida, que tem o poder de curar uma pessoa, de libertar uma pessoa e através disso o Espírito Santo convencer para a salvação. Então é um dom muito poderoso para cumprir a missão. Então o inimigo, obviamente, ele não está satisfeito com isso e ele então cria várias situações até para querer afetar a sua imagem ou coisas assim que ele pode fazer. Mas o que eu tenho visto do Senhor, que sempre que nós confiamos em Deus, cada uma delas, por mais que demore um pouco de tempo, por mais que leve algum tempo, Deus vai nos justificar. Deus, se a gente não querer fazer com a nossa mão, confiar nele, sempre Deus vai fazer a justiça. Se você pôr sua mão, até pode demorar um pouco mais, mas Deus sempre vai agir. A Bíblia diz que Jesus lá em Nazaré não pôde fazer muitos milagres. Porque ele ali falava: esse aqui é o filho do carpinteiro, esse menino aqui que estava andando conosco. Na verdade, ele não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. No meu caso, eu tenho tido muita graça, que até no lugar que eu sou, na igreja que eu faço parte, muitas pessoas têm recebido e têm reconhecido o que Deus tem feito. Mas talvez você que está vendo, eu sei que são lugares desafiantes. Você começa a fluir nos dons e pessoas que você menos esperava, até pessoas que já têm andado um pouco com Deus, né? Mas precisa ter algo ali que Deus está ajustando.
Deus vai usar até fraqueza de pessoas, isso que Deus tem falado comigo, que Deus usa fraqueza de pessoas, até pessoas que andam com Ele, para te ajustar nessa primeira parte, porque é a parte do amor. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Seguir o amor, então, primeiro para com Deus. E você sempre tem que pensar que eu estou servindo as pessoas, servindo a Deus. Servindo a Deus, servindo as pessoas. Então você vai servir com os melhores dons, mas você está servindo a Deus, servindo as pessoas. Enquanto você está profetizando, enquanto você está ministrando uma cura, uma libertação, uma salvação, então você não tem que pensar que você está fazendo aquilo em primeiro lugar para aquela pessoa, mas você está fazendo a Deus. Então, em consequência disso, o que Deus mais ama é pessoas. Então, aí você vai ser bênção para aquela pessoa, fluir nos dons espirituais. Seguir o amor, então, é uma coisa aí muito importante. Esse amor de passar tempo com Deus, o amor a Deus e o amor às pessoas. Que eu percebo que essas duas coisas têm uma íntima conexão. Quando você está com a sua intimidade com Deus, então facilita até para você amar as pessoas. Eu vi algo bem interessante que eu recebi, minha esposa me enviou esses dias, falando sobre reciprocidade. Então, crente não foi chamado para ser recíproco quando o assunto é relacionamento com pessoas. Porque a Bíblia fala para você orar pelos que te maldizem, pelos que te maltratam, orar pelos que te perseguem. Então, se você for pensar em ser apenas recíproco, isso é muito bom em outras ciências aí, outros estudos, mas não nesse caso da nossa vida espiritual. O que eu creio e o que eu tenho experimentado é que Deus, ele sempre tem suas formas de agir. E até quando parecem que estão jogando José para a cova, estão empurrando José para a vitória, para o lugar que Deus tem para cumprir nas nossas vidas, na sua vida. Você pode dizer amém aí? Glória a Deus. Então, o primeiro passo para você fluir nos dons espirituais é passar tempo na presença de Deus e ficar atento aos 2 mandamentos, aos 2 grandes mandamentos, que é o resumo de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro todo efeito contrário dessa palavra nas nossas vidas. Você já percebeu quando você recebe uma palavra? Ou quando nós estamos pregando a palavra, o inimigo quer trabalhar no efeito contrário, criando as estratégias dele? Todo o laço do passarinheiro cai agora em nome de Jesus. Todo mal cai em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus, declaro graça. Declaro que nenhuma artimanha do inimigo vai ficar de pé sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Já cai agora antes de levantar. Cai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, existe uma barreira muito grande para você começar a fluir nos dons espirituais. Não é errado você desejar ter os dons espirituais. Mas como eu estou falando aqui, o segredo dos dons é a vida de intimidade. Você entende? Eu tenho estado nisso há 8 anos. Mas quando Deus me levou para aquela experiência do jardim, que alguns de vocês aqui sabem, que eu citei um pouco, não muito. Deus, na verdade, ele falou que desde quando ele me enviou aqui para a terra, ele já tinha me enviado com dons, com habilidades, ele tinha me enviado com coisas e outros detalhes também para cumprir a missão que ele me deu. Não iria ser fácil. Tem gente que fala assim que não pode tirar o fator sofrimento do evangelho. E é verdade, não pode tirar o fator sofrimento. Toda vez que tirou o fator sofrimento do evangelho, o evangelho esfriou. Olha como está na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares, que não todos esses lugares, né, mas alguns, no geral, esfriou bastante. Se tirar o fator crescimento, o fator sofrimento, o fator sacrificial do evangelho, isso está prejudicando demais o evangelho. Mas ao mesmo tempo, você tem que discernir o sofrimento. Sofrimento pelo evangelho sempre foi por perseguição. Normalmente não foi doença, normalmente não foi outras coisas que necessitavam de cura, de libertação. Sofrimento, quando se fala de evangelho, é só você fazer um estudo sobre o evangelho desde a época da Bíblia. Eu tenho meditado, estudado um pouco sobre isso, e eu tenho visto que ao longo da história o fator sofrimento sempre esteve ligado à perseguição. Perseguição espiritual, e isso também age em fraqueza de pessoas. Você entende isso? E até de pessoas que já têm andado com Jesus um tempo. Mas eu vou orar aqui, eu vou orar com você. Eu sei que eu orei hoje na oração da manhã, Salmo 91, e foi a primeira vez que eu orei. Eu não costumo orar esse salmo aqui, mas eu vou orar pelas nossas vidas sobre isso.
Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Dons espirituais são ferramentas sobrenaturais. Então, dom de profetizar. Quando alguém tem o dom de profecia, normalmente ele vai fluir com algum dom de discernimento espiritual para discernir a voz de Deus. Agora, se você tem os dons de revelação, é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, aliado ao dom de profetizar. O que é cada dom? Vou falar aqui de maneira simples. Discernimento espiritual vai te ajudar a discernir bem quando é Deus falando, quando é o inimigo ou quando é só a cabeça da pessoa. Quando a pessoa está falando na alma dela. Alma para alma não muda nada. A pessoa pode estar falando com entendimento de alma, é bonitinho o discurso, está muito bem, mas é alma, não é Deus que está falando. Pode usar o versículo que quiser, não tem discernimento espiritual no momento, não tem, aquela palavra não é para aquele momento. Quando você chega num culto, se você tem autorização do líder do culto ou do pastor que está ali de responsável no culto, você tem que fazer uma oração. Essa aqui eu vou deixar para a mentoria, só vou falar um trecho aqui. Você fala assim: Espírito de Deus, venha guiar esse culto. Então você chega antes e fala: Espírito de Deus, guia esse culto pela sua glória. Nós repreendemos todo o mal. Eu tenho algumas vezes que eu fiz isso, eu vi o poder de Deus orquestrando todo o culto de acordo com o Espírito de Deus, não como a alma humana. A alma humana não. A alma humana não pode fazer muita coisa por você, não muda nada. A alma humana, então você vai no psicólogo, você não precisa ir no culto. Psicologia pode ajudar você sem custo. Você entende o que eu estou falando? Agora, se é pelo Espírito de Deus, a unção que quebra o jugo, que transforma vidas, aí muda a história. Aí é o Espírito de Deus que está agindo, que está operando e fazendo algo que é durável, algo que é real, que vai ter impacto nessa vida e na eternidade. Discernimento espiritual, para você saber bem quando é da sua cabeça, o inimigo ou a voz de Deus. Um outro dom aqui dentro dos dons de revelação, palavra de sabedoria. O mundo tem a sabedoria deles, tem a sabedoria sobre finanças, tem a sabedoria sobre viver em relacionamento, igual eu falei aqui. Relacionamento para o mundo seja recíproco. Se você vai ser recíproco, você vai tratar do mesmo jeito então que estão tratando você. Isso não é evangelho. Palavra de sabedoria. Então, lidar com seus relacionamentos à maneira de Deus. Orem pelo que vocês perseguem. Aqueles que te amaldiçoam, abençoa eles. Isso é palavra de sabedoria. Muitas vezes, o que eu estou falando aqui? Tem uma sabedoria que é humana, mas tem uma sabedoria que é de Deus. A maneira de Deus de lidar, de falar em cada situação. Outra coisa, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando Deus te revela algo sobre o passado ou sobre o presente de uma pessoa. Isso é palavra de conhecimento. Está dentro dos dons de revelação, esses 3 dons. Aí, aliado a isso, vem o dom de profetizar. Todos podem profetizar, mas não significa que você tem um dom de profecia que você é do ministério profético. Você é um profeta ou uma profetisa, não. Mas todo crente pode profetizar, inspirado na palavra ou inspirado pelo Espírito de Deus. Você entende isso? Que é na medida da fé ou por revelação. Eu já tenho falado com vocês aqui sobre cura na medida da fé e cura por revelação, não é verdade? Dom de profecia é a mesma coisa, na medida da fé ou por revelação. Eu não gosto muito de operar só na medida da fé. A maioria das palavras é por revelação. A maioria das palavras, talvez 99% que eu tenho liberado, e que os testemunhos estão aí, já são... Eu estava pensando que talvez são milhares já de testemunhos, mais ainda talvez, e o nome de Jesus tem sido glorificado, porque não é sobre mim, eu só aceitei o chamado. Você que está aí, se você aceitar seu chamado, tem um processo doloroso, mas esse deserto nunca vai faltar a presença de Deus. E aonde Deus está, não tem deserto, porque Ele é fonte e nele não há sequidão nenhuma. Você pode estar passando aos olhos humanos ao deserto que for, mas você está na presença de Jesus, você nem sente que você está no deserto, numa visão humana. Você entende? Sua carne está sofrendo, sua alma está sofrendo, você está falando: Deus, quando o Senhor vai me tirar daqui? Quando o Senhor vai me tirar daqui? Quando o Senhor vai me tirar daqui? Mas Ele está falando: você está na minha presença, Ele vem e te abastece da presença. Aí você, sabe? Ele é fonte e nele não existe sequidão nenhuma. Eu vou terminar aqui, como eu disse para vocês, lendo o Salmo 91. O Espírito Santo falou comigo aqui para eu ler o Salmo 91 juntos. E hoje, só hoje é a segunda vez. Deus está quebrando o laço do passarinheiro. Deus está quebrando a calúnia. Deus está quebrando todo o mal contra a sua vida, contra as nossas vidas. Olha aqui, Salmos 91. Escreve aqui: a minha boca foi
criada para abençoar. Fala, eu sou sábio. Eu tenho espírito de sabedoria e revelação. Salmo 91. Essa vai ser a nossa oração aqui desse encontro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando o inimigo fizer uma armadilha contra você, você confia em Deus que você não vai cair. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Sabe o que é laço do passarinheiro? Eles fazem uma trama, eles fazem como se fosse uma casinha ali, uma coisa, para quando o passarinho vir cair ali dentro e matar o passarinho. Você entende lá? Laço do passarinheiro? Vocês devem saber melhor que eu. Olha lá. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus disse: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pega aqui a nossa oração, onde nós estivemos juntos aqui falando sobre o bom combate da fé e também o poder de uma única palavra. Eu quero agora compartilhar aqui com você algo muito, muito poderoso também. Esse mesmo Salmo 91, uma outra versão. Vamos ver aqui. O celular ligar aqui. E uma outra versão aqui do Salmo 91 também, que é a versão NVT, nova versão transformadora. Se você ficou até o final aqui, que você tem sede da palavra. Então eu quero compartilhar com você. Santo, Santo Jesus, Jesus, Jesus. O poder de Deus está aí na sua casa. Deus está te protegendo. Deus está te livrando de toda astúcia, de toda cilada do inimigo. Você é protegido por Ele. Deus está protegendo você. Deus tem guardado a sua casa. Deus tem guardado a sua família. Deus tem lutado por você e você não sabe. Deus tem lutado por você e você não sabe. Olha o que diz aqui. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta a meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Você pode dizer amém? Na nossa próxima oração, eu vou declarar o Salmo 91 nessa nova versão. Eu nunca declarei o Salmo 91 aqui, foi a primeira vez hoje que eu saiba aqui no canal, né? Mas nós vamos declarar junto nessa versão, nova versão transformadora. Você pode dizer amém? Deus continue te abençoando, guiando a sua vida, e é um tempo de fluir nos dons espirituais. Deus está preparando você, Deus está protegendo o seu coração, e eu declaro que Ele está
gerando novas experiências, experiências com Deus, experiências verdadeiras. Toda experiência com o inimigo está paralisada agora em nome de Jesus. E você vai ter experiências com Deus, com discernimento espiritual, e é esse tempo novo que Deus está trazendo para você fluir nos dons e ser bênção por onde você passar. Você pode dizer amém? Porque existe um propósito de Deus nisso. Para que fluir nos dons? Porque Jesus está querendo se apresentar para alguém através da sua vida. Até lá, até o nosso próximo encontro.